Com o contínuo lançamento dos episódios da primeira temporada de Helluva Boss, nós conseguimos ficar sabendo cada vez mais sobre o ambiente e a composição de suas localizações, como em específico as espécies de demônios que compõem cada um dos 7 Anéis do Inferno. Eu estou aqui hoje para explicar para vocês sobre as espécies demoníacas do Inferno de Helluva Boss e Hazbin Hotel, explicando as características e informações dessas espécies e raças infernais, com base em seus anéis respectivos, indo desde o anel mais conhecido até o que temos menos informações até agora. Já deixem um like e se inscrevam, que eu vou continuar trazendo vídeos de Hazbin e Helluva para vocês, galera. Caso estejam interessados em apoiar o canal, é só clicar na aba Seja Membro e se tornar um membro, para receber benefícios exclusivos. Como se pode ser observado durante os vários episódios de Helluva Boss e até mesmo no piloto de Hazbin Hotel, cada um dos Anéis do Inferno tem suas características específicas, como também suas espécies que provêm de tal anel, pois desde os gananciosos Jesters e as luxuriosas Súcubos, todos têm o seu lugar. Dessa maneira, separarei este vídeo pelos 7 Anéis do Inferno e suas espécies respectivas, começando pelos anéis que, na minha opinião, temos mais informações sobre as raças que se originaram em tais lugares, até os anéis que temos quase nenhuma informação e o que temos é baseado completamente em especulação. Tendo esclarecido isso, começo agora a minha explicação. Orgulho. O Anel do Orgulho é de longe o anel que mais foi mostrado até agora nos episódios, tendo não só o piloto de Hazbin Hotel se passado completamente neste anel, como também o piloto e vários episódios de Helluva se centralizam aqui, já que ambas Pentagram City e Imp City são partes dos 9 círculos deste imenso anel. A principal espécie demoníaca do Anel do Orgulho são os Sinners ou Pecadores, o que é uma grande diferenciação com os outros anéis, já que os Sinners apenas podem existir no Anel do Orgulho e não conseguem transitar mediante outros anéis, como os Hellborns, que são todos os demônios nascidos no inferno. Um Sinner é todo e qualquer humano que após morrer foi para o inferno e se tornou um demônio, sendo estes os estranhos seres que vemos durante o piloto de Hazbin Hotel. Os pecadores têm aparências e níveis de poderes completamente diversos, os fazendo ter diferenças imensas até dentro de sua própria espécie. Porém, uma constante parece se manter: o fato de como a pessoa foi em vida e seus pecados influenciam a sua forma demoníaca, como por exemplo Angel Dust e sua família, em que todos têm uma forma de aranha, pois tinham uma teia de crime enquanto vivos, ou Vox, que possui uma TV como rosto, e inúmeros outros detalhes tecnológicos por representar a indústria televisiva enquanto em vida. Os Sinners mais poderosos são denominados Overlords, o que é um termo genérico que descreve qualquer ser que tenha um tipo de controle no Anel do Orgulho. Mesmo nem todos os Overlords sendo Sinners, a maioria drástica dos seres com esse título são pecadores, como por exemplo Alastor, Valentino, Velvet e Vox. Os Overlords não são considerados uma raça em si, por se tratar de um título concedido a qualquer um que o queira e tenha cumprido seus requerimentos. Mesmo assim, os Overlords ainda têm várias características em comum, como o fato de normalmente terem um ar de superioridade e serem extremamente poderosos, o que demonstra que eles merecem o poder e respeito que têm. Uma espécie de Imps ou Diabretes aparenta ter tido origem neste anel após a grande migração que ocorreu em 1987 com a fundação de Imp City. Ainda não sabemos exatamente como os Imps deste anel se diferenciam dos demais, por isso deixarei a principal explicação destes demônios para quando chegarmos em seu anel original. Porém, já vou dizer que os Imps são considerados a base da hierarquia do inferno e são menosprezados por quase todos os outros demônios. Sendo pequenos e normalmente não possuindo poderes, eles são facilmente inferiorizados, sendo Imp City até considerada uma cidade muito inferior do que as demais localizações do Anel do Orgulho. Alguns outros demônios que podem ter tido origem neste anel são os demônios canibais que frequentam a colônia canibal, como por exemplo sua líder, a Overlord Rosie. Não sabemos quase nada deles, mas eles aparentam ter olhos vazios e dentes extremamente afiados para destrinchar a carne de outros demônios. Por fim, parece que alguns demônios goéticos também tiveram sua origem neste anel, como Stolas e sua família. Porém, eu não mencionarei muito sobre os demônios goéticos nesse vídeo, já que a origem destes demônios e seus respectivos anéis continuam um completo mistério para nós. Ira. A principal espécie conhecida originária do Anel da Ira são os Imps ou Diabretes, pequenos demônios Hellborns vermelhos que têm a forma parecida com os demônios que imaginamos na vida real. Essa aparência aparenta ter origem pelo príncipe infernal deste anel ser Satã, e os Imps terem sido criados à sua forma.
Enquanto temos imps em todos os anéis do inferno, a origem primária dessa espécie foi Nechanel, tendo uma vida rural e caipira, onde eles amam guerras e violência no geral. Porém, os imps de Chanel são considerados menores e mais fracos que os demais, como visto quando comparamos Melee ou Moxie com Blitz, sendo Blitz muito mais forte fisicamente. Os imps possuem características muito interessantes, como o fato de imps machos possuírem cabelo branco e chifres preto e branco, enquanto imps fêmeas têm cabelo preto que esbranquiça com a idade e chifres pretos com listrinhas brancas. Conseguimos também observar alguns imps que têm chifres vermelhos ou diferentes, mas esses parecem serem só exceções. Uma última curiosidade bem interessante sobre os imps é a quantidade diferente de espécies que essa raça possui, já que no episódio 5 conseguimos ver Striker, que é um imp com uma forma muito diferente dos demais, que mesmo sendo grande como Blitz, possui uma pele alaranjada e uma temática de serpente, mas mesmo assim ainda sangra preto, mostrando que os imps talvez até sejam mais distintos em sua espécie do que os Sinners. Nós não conseguimos observar mais nenhum demônio senciente no Anel da Ira até agora, porém, este anel possui uma flora e fauna vastas, que servem para alimentar e dar energia para todo o inferno, mostrando que este anel é um dos mais importantes no ecossistema do submundo e suas espécies. Essa fauna é composta por javalis infernais, que são criados para servir de alimento, como também cavalos demoníacos, que podem ser montados e utilizados para locomoção, dentre muitos outros ainda não revelados, enquanto a flora envolve um tipo de trigo e outras lavouras diversas, permitindo que os diabretes fazendeiros de Chanel continuem suas vidas normalmente. Luxúria. A espécie demoníaca predominante originária do Anel da Luxúria são as súcubos e os íncubos, sendo ambos da mesma raça de demônios Hellborn sexuais, sendo as súcubos as fêmeas e os íncubos os machos. Essa raça tem uma grande gama de aparência e tipos corporais diferentes, e também é a raça da ex-namorada de Blitz, Verósica, e o seu grupo. As súcubos e os íncubos parecem sempre estarem atrás de prazeres carnais e sexuais, se envolvendo desde com demônios até com humanos no mundo real, já que como Hellborn superiores, as súcubos e os íncubos podem utilizar disfarces humanos para se infiltrar no mundo humano e realizarem seus desejos perversos. Outra raça que vemos em abundância neste anel são os imps, porém tem uma espécie de imp que parece ser originária daqui. Estou falando desses imps maiores, mais fortes e que possuem asas, como o guarda-costas do Clube de Asmodeus, criando ainda mais diferença entre as várias espécies de imps, existindo até algumas teorias de que Blitz é originário de Chanel, pela sua forma e a sua marca na sua testa. No 7º episódio de Hello a Boss, Ozys, nós vemos uma abrangência bem maior de espécies no Clube de Asmodeus, porém a maioria daquelas espécies são de outros anéis, e só estão lá passando a noite no clube. Não se preocupe que iremos mencionar cada uma dessas raças e seus teorizados anéis quando chegarmos neles. Ganância. A principal espécie demoníaca do Anel da Ganância são os demônios Jesters, que são estes demônios que utilizam roupas parecidas com as de bobo da corte, mesmo que durante o episódio 2 que se passou neste anel não tenhamos visto nenhum deles, pois provavelmente naquele tempo seu design ainda não estava completo. O visual destes demônios Jesters relembram a temática de seu príncipe infernal, Mammon, que também tem uma forma semelhante. Estes demônios sempre estão atrás de dinheiro e de alguma maneira para realizar seus desejos gananciosos, como esperado pelo seu anel, pois para eles a única coisa que importa é a riqueza e o poder. Novamente, os imps são outra raça que vemos em grande número neste anel, principalmente no 2º episódio, em que conseguimos ver imps ladrões, assassinos e se divertindo na Lululand, mostrando que possivelmente também existe uma espécie de imps específica do Anel da Ganância, como também que os diabretes infestam uma grande parte dos anéis do inferno. Inveja. Chegamos agora nos 3 anéis finais que ainda não nos foram mostrados quase nada sobre suas espécies, começando pelo Anel da Inveja. Este anel possui uma temática oceânica, com seu príncipe infernal sendo Leviatã, que na demonologia é um imenso monstro aquático. Com essas características, conseguimos descobrir alguns demônios que muito provavelmente tiveram sua origem neste anel, sendo estes demônios os que possuem forma de tubarão e outros peixes, tanto machos como fêmeas, que conseguimos ver no Clube de Asmodeus, e também os demônios que têm formas de lulas e outros seres marinhos, nos mostrando que qualquer demônio com temática marinha que nós encontrarmos tem grandes chances de ser do Anel da Inveja. Preguiça. O Anel da Preguiça é outro dos Anéis do Inferno que sabemos praticamente nada ainda, porém já nos foi revelado por meio de leaks a espécie predominante deste anel.
O príncipe infernal deste anel é Belphegor, que normalmente é visto na demonologia, tendo a forma de um estranho demônio chifrudo e barbudo com uma cauda similar à de um touro ou cabra, o que relembra a espécie a seguir. Os Candleheads, ou cabeças de vela, são considerados a espécie principal deste anel, sendo estes seres originários do Anel da Preguiça representados por touros, cabras e outros animais semelhantes que possuem, como o nome diz, um tipo de vela acesa em suas cabeças, um grande diferencial mediante outras raças conhecidas, podendo Belphegor também possuir essa característica. Gula. A espécie demoníaca principal do Anel da Gula ainda não tem um nome conhecido e provavelmente ainda nem sequer foi mostrada a nós. Porém, nós temos grandes razões para esperar que essa espécie tenha a forma de inseto, pois as construções deste anel têm temática insectoide, e seu príncipe ou princesa infernal é Beelzebub, que possui o título de Lord of the Flies, ou Senhor das Moscas. Outra espécie que achamos ser boas chances de ser deste anel são os Hellhounds ou Cães Infernais, como Luna e o outro Hellhound que conversa com ela durante o episódio 8, que suspeitamos se passar no Anel da Gula, fazendo assim os Hellhounds serem outra espécie originária deste anel, caso isso seja provado verdade. Assim, termino meu vídeo a respeito das espécies demoníacas e cada um de seus anéis respectivos de origem, mostrando que cada tipo de característica ou detalhe que um demônio possui pode vir de muito mais tempo do que se era imaginado, já que os 7 anéis do inferno e suas espécies são completamente diferentes. Antes de acabar, eu gostaria de agradecer muito o China por ser um membro do Tier Big King e aos demais membros por apoiarem o canal. Também agradeço a todos vocês que assistem e curtem os meus vídeos, que isso sempre ajuda a continuar. Tamo junto, galera! Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação sobre as espécies demoníacas dos 7 Anéis do Inferno de Hazbin Hotel e Helluva Boss. Deixe o gostei aí, se inscrevam e ativem o sininho. Se quiserem, se tornem membros do canal. O link do Discord está na descrição e nos vemos aí na próxima, galera.